O clima da Terra está equilibrado sobre o fio de uma faca. A menor mudança pode transformar o nosso mundo. Mas se olharmos o futuro, podemos antever o nosso destino. Se o clima mudar, nosso modo de vida terá que mudar com ele. Mas para que caminho ele seguirá? A predição será uma seca devastadora ou um futuro rápido e congelado? O futuro, rápido e congelado. Um clima caótico causa grande sofrimento. De enchentes e chuvas torrenciais a um calor causticante e secas. Nenhum de nós escapou da ira da natureza. Desde o início da civilização, o nosso clima tem sido extremamente estável. Mas agora há uma forte evidência de que ele está mudando. Precisamos saber o que virá a seguir. Aquecimento global, furacões, idade do gelo? Que caos reinará? A procura por uma resposta começa em um dos pontos mais remotos da Terra. No alto da montanha de Mauna Loa, no Havaí, o ar é puro e limpo. Bem distante de qualquer poluição industrial, esse é um lugar perfeito para medir nosso clima. De fato, foi daqui que há 20 anos o mundo foi alertado para a ameaça do aquecimento global. Mas a localização terrestre é limitada. Com uma coisa tão intrincada e complexa quanto o nosso clima, a vista da Terra simplesmente não é boa o bastante. Todo ano, os governos do mundo gastam mais de 4 bilhões de dólares tentando predizer o clima. A tecnologia do satélite agora é tão sofisticada que ao toque de alguns botões eles podem nos dizer a temperatura da água em qualquer praia do mundo. Mesmo com todos esses recursos, podemos apenas prever alguns dias à frente. É um fato grave que o nosso clima permanece um mistério. Como o mundo estará em 100 ou mesmo em 20 anos? Nas profundezas do passado do nosso planeta, podemos achar as pistas. Fica claro que, desde os primeiros dias, os humanos têm ficado à mercê dos elementos. Os primeiros exploradores não foram exceção. Eles até fizeram anotações detalhadas sobre isso. Clima em Fort York. Primeiro dia é nevoado, com poucas nuvens. Segundo dia... Essas palavras foram escritas em 1773 pelos primeiros colonos a chegar na Baía Hudson. Claro, com sol. O primeiro da temporada. 30º dia. Nublado. Trovões e chuvas. Moscas impertinentes. Calor intolerável. Mais registros de longa data vêm dos vinhedos da França. A data da colheita da uva é tão importante que os vinicultores a registram desde 1484. Uma colheita tardia significa um verão frio. Uma colheita precoce, um verão quente. Mais de 500 anos de informações meticulosas e ininterruptas sobre o clima armazenadas nas adegas dos antigos castelos. Um registro graciosamente claro dos verões europeus, de Champagne até Bordeaux. Antigos marinheiros recolhiam dados de um modo até mais científico. Este é o registro do navio Gloriana, indo de Londres para Madras em dezembro de 1858. Através dessas viagens, os marinheiros eram instruídos para medir a temperatura da água. Seus registros estão abarrotados de informações, mas elas foram tomadas há muito tempo. Seriam confiáveis? Há algum modo de confirmarmos seus registros?
Há uma coisa que vem registrando o clima a cada ano, há milhares de anos. Uma coisa sólida, uma coisa confiável. À nossa volta, a natureza vem guardando um rastro independente do clima, desde antes do homem escrever. Sob a casca de árvores antigas, está um registro mais acurado do clima do passado do que em qualquer livro. Os cientistas estão voltando no tempo, usando árvores das montanhas do Arizona. Mas eles têm que encontrar a árvore certa. Uma que esteja longe dos efeitos das outras, que cresce no limite da sobrevivência, onde será altamente sensível a qualquer mudança das condições. Do centro desta árvore viva, eles extraem um termômetro perfeito de 300 anos de idade. Os anéis de crescimento anual das árvores são os registros mais precisos que temos do clima. Podemos usá-los para confirmar anotações dos primeiros exploradores. E não é só isso. A informação que eles guardam nos permite abrir uma janela sobre os mistérios do nosso passado. E quando fazemos isso, descobrimos o impacto devastador de uma pequena mudança de clima. Há 600 anos, os índios de Salado construíram essas casas no penhasco, abrigadas dentro de cavernas rasas, com visão para a bacia de Tonto. A vida dos índios era severa. Eles recolhiam o que podiam do deserto e cultivavam em campos irrigados no vale lá embaixo. Unindo as pedras com lama e usando suportes de madeira, eles construíram suas casas primitivas. E então, após somente 100 anos, eles desapareceram sem deixar vestígios. Não existe nenhum registro escrito de sua cultura, mas eles deixaram algumas pistas. Os anéis desta madeira antiga guardam o segredo do motivo que fez os salados desaparecerem. Aqui temos vários anéis. Embaixo das frias arquibancadas do estádio de futebol da Universidade do Arizona, fica o laboratório de pesquisa Three Rings. Aqui, eles se especializaram em desvendar os padrões climáticos das árvores. Na madeira, há muitos segredos que ficam escondidos a olho nu. Mas isso torna o trabalho de detetive no laboratório mais emocionante. No cerne polido, o pesquisador pode finalmente ver todos os anéis de diferentes tamanhos. O que eles estão procurando são os estreitos. A árvore forma um anel estreito em anos secos. Quanto mais estreito o anel, mais severa foi a seca e mais alta a linha que eles marcam. O padrão de anéis estreitos na madeira das ruínas indígenas é confrontado com os de outras árvores para descobrir exatamente quando a velha madeira foi derrubada. Elas combinam? Combinam, Que sim. ótimo. A comparação mostra que a madeira indígena foi derrubada logo antes de um período de seca intensa. Os índios tinham que se mudar, senão morreriam de fome. Então, comparando madeiras antigas com árvores vivas, podemos voltar milhares de anos no passado e descobrir como o clima guiou a civilização humana. Mas há algum padrão de mudança que possa lançar alguma luz sobre o que vai nos acontecer a seguir? Se pusermos os diários antigos e os anéis das árvores juntos, podemos registrar 8.000 anos de história climática. Eles têm estado bem estável. Mas há uma coisa perturbadora. O aumento da temperatura que agora é previsto é maior do que qualquer outro desde a época dos egípcios.
Para procurar por mudança tão dramática, temos que mergulhar fundo no passado. E o que achamos lá é de gelar. Invisível no ar à nossa volta está a evidência dos fatores que guiam o nosso clima. Poluição, pólen, borrifos do mar, poeira vulcânica, gases de escapamentos. E o que sobe tem que descer. Eventualmente, tudo que sobe para a atmosfera termina preso na neve que cai nos polos. Aqui, ela vira gelo, enquanto a neve de cada ano cobre a anterior. As camadas são uma fonte de informação sem paralelo. Na Terra do Sol da meia-noite, a equipe do núcleo de gelo da Groenlândia está içando gelo nas camadas congeladas que se estendem por 3 quilômetros sob seus pés. Presos neste núcleo congelado estão todos os elementos da atmosfera que existiam na época da última idade do gelo. Após 3 anos de perfurações, eles finalmente alcançam a rocha, recuperando gelo de mais de 250 mil anos de idade. As preciosas extensões do núcleo de 3 quilômetros são levadas para Copenhague, na Dinamarca. Tendo custado mais de 10 milhões de dólares para serem extraídas, as seções quebradiças têm que ser tratadas com o máximo cuidado. Em grandes salas refrigeradas, o gelo é preparado para liberar seus segredos congelados. Enquanto eles localizam as camadas de poeira e substâncias químicas no gelo, os cientistas descobrem novas e dramáticas evidências. O ar aprisionado em bolhas de gelo pré-histórico revela que a nossa Terra sofreu debaixo do gelo por milênios. No período mais distante que as evidências nos levam, o gelo mostra resfriamentos maciços seguidos de curtos períodos de calor. Se condensarmos nossa primeira linha de tempo e elevarmos para trás, usando a informação do núcleo de gelo, podemos ver geadas catastróficas. Também podemos ver ondas de calor relativamente curtas, como a que estamos vendo agora. É incrível pensar que toda a nossa civilização ocorreu neste curto período, desde que o gelo da última idade do gelo derreteu. Mas o padrão não está completo. Houve uma época antes do gelo? Um tempo de calor que possa lançar uma luz sobre o nosso futuro climático? Como ele era quando os dinossauros andavam pela Terra? Para achar pistas que repousavam em tocadas aéreas, os cientistas foram para o mar. Nas profundezas sob as ondas está a última fronteira da Terra, onde o calendário de 1 bilhão de anos de eventos climáticos está preservado intacto. O sedimento no fundo do mar contém os restos mortais de plânctons microscópicos chamados forams. Eles são notáveis termômetros vivos. Espécies diferentes preferem temperaturas diferentes. Então, enumerando os tipos que estão em cada camada sedimentar, podemos estimar o clima milhões de anos no passado. Este navio-sonda contém o mais avançado laboratório flutuante do mundo. Ele foi especialmente projetado para extrair os lindos forams das rochas marinhas. Usando propulsores para manter o navio estável, a sonda é montada. Seção por seção, ela é levada do fundo do navio para as rochas marinhas, 8 quilômetros abaixo. Imagine cavar um buraco na calçada do topo do Empire State Building com um pedaço de espaguete. O trabalho tem essa mesma dificuldade. Quando o núcleo viscoso chega ao convés, tal o gelo e as árvores, cabe aos cientistas desvendar os segredos das camadas silenciosas.
O fundo do mar é o melhor lugar da Terra para juntar as pistas do nosso passado distante. Em terra, as camadas superiores são raspadas pelo gelo ou erodidas pelo vento e pela chuva. Mas sob o mar, as finas camadas ficaram intocadas por centenas de milhões de anos. Os forams que eles acharam dos trópicos aos polos mostram que a Terra inteira era consideravelmente quente em épocas pré-históricas. Agora podemos olhar mais para trás ainda, usando as evidências dos forams. O que vemos é que as idades do gelo começaram há apenas 3 milhões de anos. Antes disso, a temperatura era muito mais quente do que agora. Então, o que foi que causou essa montanha-russa até as idades do gelo começarem? O que detonou a dramática mudança? As amostras dos núcleos mostram que as idades do gelo começaram quando os continentes se separaram, criando cadeias de montanhas e novos oceanos. Desde então, temos entrado e saído de idades do gelo, enquanto a Terra gira em torno do Sol. Nossa órbita influencia as marés dos oceanos, um fator-chave na mudança climática. Todos os oceanos do mundo estão ligados por uma grande corrente. Essa corrente traz calor e água salgada para o Ártico, onde ela, por ser mais densa, afunda. Esse afundamento de água salgada é a bomba que impulsiona todo o sistema, fazendo a água circular do Atlântico até o Pacífico e vice-versa. Enquanto a corrente continua a fluir, ela estabiliza o nosso clima. Se ela para, a idade do gelo começa. Pelo padrão de nossa evidência histórica, podemos prever quando isso pode ocorrer de novo. Todos os sinais dos núcleos de gelo, das árvores, dos fósseis do fundo do mar, sugerem que devemos estar na curva suave para a próxima idade do gelo. E esse resfriamento irá ocorrer nos próximos 3.000 anos. Novas evidências sugerem que a mudança pode ocorrer bem mais rápido. O clima do mundo está mudando. O efeito greenhouse de gases e a destruição da floresta finalmente entraram na equação. Pela primeira vez na história, os humanos estão alterando o balanço do seu clima. Então, a grande questão é: vai ficar mais quente ou mais frio? De novo, precisamos de evidências do passado. Quando foi a última vez que esquentou e o que aconteceu então? Esses cristais de gelo foram formados há mais de 100.000 anos durante o último período de calor. Quando olhamos através de uma fatia de gelo de um período de 100 anos, os diferentes tamanhos dos cristais revelam dramáticas mudanças de temperatura. Então, na época, o clima estava longe de ser estável. Mas o que levou a mudar? Alguns acreditam que o aumento da temperatura, na verdade, impediu a circulação dos oceanos. O calor derreteu as calotas de gelo que diluíram a água salgada que chegava ao Ártico. Isso impediu a água de afundar e, efetivamente, fechou a bomba que impulsiona as correntes marinhas. Sem água quente circulando pelo mundo, as calotas de gelo se expandiram. As evidências mostraram que um mundo que tinha sido aquecido, de repente mergulhou em um frio intenso. Hoje, as previsões de mudança de clima brotam dos computadores. E é estranho pensar que o aquecimento global possa causar um intenso frio global definitivo. Mas se a história se repete, como seria o mundo de amanhã sob o gelo?
Os delegados que correram para a conferência de emergência sobre o clima repararam o inverno severo incomum de Nova York. Chicago, que da última vez estava bem no limite da crosta de gelo, iria precisar de um novo sistema de transporte. E a vida em qualquer lugar ao norte dos Grandes Lagos seria acessível apenas para uns poucos ousados. Os aeroportos do norte estariam fechados frequentemente por motivo de nevascas. Enquanto os navios que cruzassem o Atlântico iriam precisar do apoio de um quebrador de gelo. E o pior, geleiras iriam destruir totalmente o Canadá e o norte da Europa. Enquanto a Escócia e a maior parte da Rússia ficariam soterradas sob uma camada de mais de 1,5 km de gelo. Uma olhada no nosso futuro revela que o nosso aquecimento gradual ameaça um destino mais devastador. E uma última alteração. Da última vez em que houve calor, o frio se seguiu em apenas 10 anos. Você pode estar em um futuro rápido e congelado.